Nosso evangelho desta noite é do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este evangelho é muito bonito, muito intenso. E Jesus nos ensina 5 coisas extraordinárias neste evangelho. Primeiro, fidelidade e confiança. Segundo, a vida espiritual ativa. Terceiro, laços de família por afinidade ou resgate. Quarto, reencarnação. E quinto, os processos da reencarnação, necessidade das reencarnações, necessidade e limites das mesmas. Por que nós aprendemos isto? Porque Jesus está preparando os seus discípulos para dar continuidade à sua boa nova. E ele está vindo do lado de Cesareia de Filipe e resolve interrogar os seus discípulos, dizendo: o que dizem os homens do Filho do Homem? Jesus está testando a fidelidade de seus discípulos. Ele sabia do zum, do falatório que havia sobre a sua pessoa. Ele queria saber se os discípulos estavam atentos a esses falatórios também. E eles responderam prontamente, deixando claro que sim, eles estavam ouvindo as fofocas da comunidade. Ah, dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias, e tem alguns que pensam que é Jeremias, e outros que dizem que é qualquer um dos profetas. Veja como que os discípulos estavam por dentro do grupo de WhatsApp, né? Por dentro da fofoca da comunidade. Ele escuta e pergunta: e vós? O que dizeis que eu sou? Ou o que pensa que eu sou? E Simão responde: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus responde: muito bem, Simão, filho de Jonas, porque não falaste nem da carne, nem da vida material e nem do Espírito, mas quem te revelou foi o Pai que estás nos céus. Jesus está falando da fidelidade e da confiança nesse princípio de diálogo. Ele está mostrando que as pessoas podem fazer um zum, falar coisas que sabe ou não sabe da vida espiritual e dele como Jesus. Ele quer saber se aqueles que ele estava preparando e que ele chamava de discípulos, e que nós o conhecemos como discípulos ou apóstolos de Jesus, tinham a fidelidade, apesar do que falavam, e se confiavam nele. Ao dizer, boa noite, ao dizer que ele é o Filho do Deus vivo, eles estão mostrando que confiam nele. Sabe o que ele está fazendo. Então, este é o princípio. Mas Jesus está dando uma outra lição com relação a isso. Está perguntando para ele o que dizem. E, ao mesmo tempo, ele está mostrando que as pessoas tinham um entendimento de que Jesus podia ser João Batista. Mas eles conheceram João Batista, a casa de João Batista, a família de João Batista, que eram primos e irmãos. Então Jesus não podia ser João Batista, mas também dizia que Jesus podia ser Elias, porque eles acreditavam por suas leis de que Elias deveria vir antes do ungido, antes do escolhido, antes do Filho do Deus único. E alguns já iam mais longe, Jeremias ou qualquer um dos profetas.
Logo em seguida, nessa conversa, chega Nicodemos e vai procurar Jesus na noite, e Jesus diz para Nicodemos que ele tem que nascer de novo, a lei da reencarnação, se ele quiser ver o reino dos céus. E Nicodemos diz assim: mas como que eu, um homem velho, vou entrar no útero de minha mãe outra vez? E Jesus diz para ele assim: nossa, mas tu és doutor da lei, prega para a multidão, fala nas sinagogas, é disso que Jesus está falando, e não sabe dessas coisas, e não sabe que o que é carne, o que veio da água é água, e o que veio do Espírito é o Espírito, e que o Espírito sopra onde quer e faz o que quer, você não sabe de onde veio nem para onde vai? Eles tinham um entendimento naquela época que a vida material, o berço da vida material, era a água. Daí ele dizer o que vem da água. E eles tinham a tradição das leis da Torá, da Talmud. E no princípio a terra repousava em água e separa a água, e da água saiu a vida, os peixes. Então eles tinham todo esse entendimento da construção da vida, a vida material saindo das águas. E tinha o entendimento do Espírito, que vem de algum outro lugar, mas somente isso. Por isso que Jesus está perguntando o que falam deles. E quando ele diz que Elias já tinha vindo, mas que eles não tinham conhecido, eles compreendem perfeitamente que Jesus está falando de João Batista. Mas João Batista, eles conheceram a família e sabiam que era primos de Jesus e conhecia o profeta do passado. Então eles estão falando de duas coisas diferentes, de duas existências diferentes. Então não poderia ser ressurgir. Porque eles acreditavam que os homens podiam ressurgir, aparecer. E nós também acreditamos, certo? Nós chamamos de espíritos argêneres, que podem aparecer para nós, surgir para nós. Lógico que muitas vezes nós falamos, não aparece não, porque ainda temos medo de espírito. Nós somos espíritas, fazemos isso tudo, mas de vez em quando temos medo de espírito. O que não é natural. Porque nós somos espíritos encarnados e nós não temos medos uns dos outros, salvo as exceções. Fazemos a mesma coisa com relação à espiritualidade. Então Jesus está dando essa explicação de uma espiritualidade ativa, de que você pode ser uma coisa e pode ser outra, pode ser Elias, pode ser João Batista, que vai e que vem. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Está dizendo que para ele chegar, Elias veio explicar antes. O que o Elias veio explicar? Como João Batista, depois de mim, pós mim, virá um outro que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Porque ele é maior do que eu, ele está falando do quê? Da espiritualidade, desse espírito que vem. E o João Evangelista não vai dizer mais tarde que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com o Pai, mostrando que Jesus já estava com Deus em forma de evolução máxima quando a Terra foi criada. Jesus está explicando isso. Parece que eles não se aperceberam disso, ficaram entre linhas. E muitas vezes nós hoje também não percebemos. Deixamos passar. Mas nesse evangelho fala que Herodes, o tetrarca, estava atento e estava admirado. Por quê? Porque ele já tinha mandado degolar João Batista e as pessoas ainda achavam que Jesus era João Batista.
E ele queria conhecer Jesus para ter certeza de que eram pessoas diferentes. E Jesus, muito atento no evangelho que ele precisava ensinar, não ficou perdendo tempo com o rei, ficarem lá explicar para ele ficou pregando e ficou ensinando. Então este é o princípio do nosso evangelho. Então já falei da fidelidade e da confiança e já falei também da espiritualidade ativa. Laços de família é o próximo passo desse evangelho. Por quê? Quando nós temos a concepção da reencarnação, nós achamos assim, mas e os laços de família? E aquela pessoa que eu amo tanto? Se eu vou desencarnar aqui e aí eu vou encarnar depois, e aquela pessoa que eu amava? Vou quebrar todos os laços, vai estar todo perdido? Não. Pelo contrário, laços de afinidade e laços de resgate não se perdem nunca. Então, em outras palavras, nós nunca nos perdemos, ou seja, por amor, ou seja, para cobrar e resgatar. Então, o que é os laços de afinidade? A família que nós constituímos. O que são os laços de afinidade? O amor que nós vamos adquirindo por pessoas em torno de nós. Esse amor torna-se tão intenso que passa as barreiras da materialidade, que Jesus estava ensinando para os discípulos. Ele fala muito bem, Simão, filho de Jonas, você não falou de mim como espírito encarnado, você não disse de mim como homem. Você foi além, falou de mim como espírito. Tu és filho do Deus vivo. Porque nós somos espíritos e muitas vezes nós queremos que as pessoas guardem a nossa lembrança como que nós vivemos hoje. O que nós somos hoje. E nós temos que nos esforçarmos para mostrarmos para as pessoas que são os nossos laços de família, os nossos laços de amizade, o que nós somos como espíritos. E já demarcando combinações. Na próxima encarnação, vamos nos encontrar novamente. Já vamos marcar e combinar agora. Ah, mas eu não quero ser o seu filho ou o seu pai, eu quero ser seu irmão. Ótimo, vamos ser irmão. Ah, eu quero ser vizinho para ficarmos conversando na cerca. Ótimo, vamos ser vizinhos para conversarmos na cerca. Nós vamos criando esses laços de afinidade e até agora nós achávamos que essas combinações, esses encontros, só ocorriam na espiritualidade. Ah, eu não pedi para nascer. Pediu. Ah, eu não queria esse pai e essa mãe. Tanto queria que correu atrás dele para ser o seu pai e a sua mãe. Mas aí agora nós não guardamos a consciência disso. Mas agora a gente já pode combinar conscientemente. Olha, eu quero que você seja meu pai novamente. Quero que você seja minha mãe outra vez. Tem uma prima, o filho dela desencarnou recentemente. E outro dia ela disse para mim, Sônia, na próxima encarnação, se eu puder ser mãe, eu desejo com intensidade que o Rafael seja meu filho novamente. Olha que coisa boa, que delícia isso. Então, é isso que nós temos que fazer, laços de afinidade e laços de amor. E os laços que não são de afinidade? E os laços que não são de amor? Aquele tormenta, aquela pessoa que nós temos na família, que todos temos na família, que gostaríamos de livrar-se. Ou nós o conquistamos e perdoamos e ele vai criar laços de afinidade com quem o ama, ou nós vamos ficar indo e vindo, brigando até se acertar. Não tem jeito, não há como livrar-se da pessoa sem amar e sem perdoar. A lei de Deus é clara, a lei de Deus culmina no amor. Então não dá para você chegar a meio termo. Ah, eu quero mudar de degrau na escala da evolução, mas eu ainda não consigo amar ou perdoar aquela pessoa. Com relação a isso, Jesus disse que enquanto nós tivéssemos qualquer querela com o nosso próximo, nós não poderíamos fazer uma oferta de mudar a escala no altar do Senhor. Enquanto tiveres querela com o seu irmão, a sua oferta no altar da vida não é aceita. Deves ir e reconciliar-se com ele.
Só depois que estiver em paz, pode ofertar-se. Então nós já sabemos disso, nós temos consciência disso, nós apenas não praticamos completamente isso porque somos fracos. Temos ainda os nossos erros, temos ainda os nossos escorregões, temos ainda as nossas intolerâncias e implicâncias. E temos a vida pela frente. Nós somos espíritos imortais, temos a eternidade pela frente para galgar esses degraus. Devagar todos chegarão lá. Jesus mesmo nos esclareceu com relação a isso, dizendo que nenhum de nós se perderia. Todos aqueles que eu amo, todos aqueles que são meus, não se perderá. Nossa, Sônia, e aquele que ele não ama ou aquele que ele não são deles? Ele ama a todos, nenhum. Há mais festa no céu quando um pecador se arrepende, mostrando que ele ama a todos. E a todos entra a lei da reencarnação. Enquanto estamos com necessidades de reparar em determinados pontos, voltamos à nossa próxima ensinamento, a reencarnação. Por que necessitamos e precisamos da reencarnação? Porque nós não conseguimos caminhar olhando para as estrelas como Jesus fez e como muitos outros espíritos fizeram. Nós só conseguimos, olhamos um pouquinho para as estrelas, desejamos e aspiramos a evolução, e olhamos um pouquinho para o chão e chutamos o pé do irmão. Deu até rima, mas é bem isto. E enquanto nós implicarmos com um, vamos e voltamos. Esta é a lei da reencarnação. O espírito é sempre o mesmo, o corpo material trocará conforme a necessidade. Às vezes nós ficamos muito preocupados com as nossas rugas, com os nossos cabelos brancos, com a pele flácida, porque não quero ficar velho, porque já estou envelhecendo, esquecendo que nós estamos no tempo material, que as células degeneram se nós querendo ou não. Mas o espírito não precisa se degenerar. Ele pode ficar cada vez mais belo, mais iluminado. Por isso que nós encontramos pessoas idosas extraordinárias. O tamanho da luz é tão intensa que nós vamos como mariposas atrás dos mesmos. Porque ele transmite essa luz que ele já carrega. Próxima encarnação, começamos pequenos, muitas vezes na mesma família, com os amigos, que são os laços de afinidade, né, Terezinha? E com aqueles que nós não amamos tanto, que nós desejamos que ele fosse de outra família, até aprender. Aí vem a próxima lição, limites e necessidades da encarnação. Nós encarnamos por necessidade de aprendizado das leis materiais, das leis espirituais, do aprendizado ao amor ao próximo, do lugar que vivemos, do planeta que vivemos, dos respeitos à natureza vegetal e animal. Porque muitas vezes nós achamos que basta nós amarmos as pessoas, seres humanos como nós, espíritos encarnados, individualizados e a caminho da evolução, tanto quanto nós. A doutrina de Jesus é clara. Todos devem ser amados, todos devem ser respeitados. O ambiente que nós vivemos é uma escola. A terra é um jardim do Senhor. Nós a transformamos em Éden ou em inferno de acordo com as nossas atitudes. O ambiente da terra deve ser respeitado. O que há na terra deve ser respeitado. E os animais que, segundo os amigos espirituais, Deus colocou conosco para que nós não morrêssemos de solidão.
né? Por isso que eles estão conosco, porque nós temos uma lembrança muito grande da vida espiritual, mais do que nós achamos. Por isso que muitos de nós carregam a melancolia, a tristeza, a depressão e etc., porque nós temos essa lembrança. E a convivência com os seres em igualdade nem sempre satisfaz toda a nossa ansiedade espiritual. E os animais, por não carregar o raciocínio, compreendem e nos aceitam com raiva ou feliz, o que não acontece com o outro ser humano. Eles devem ser respeitados de igual maneira. É por isso que nós temos a necessidade da reencarnação. E os limites das reencarnações? Os limites estão voltados de acordo com o aprendizado das nossas lições. Como é que nós aprendemos? Tiramos nota 10, passamos por uma fase mais fácil. Tiramos nota 0, passamos por fases mais difíceis. Que fases são essas? Provas e expiações. As provas são escolha, nós estudamos na espiritualidade, na vida espiritual, já sei, já compreendi a lição, vou encarnar e vou acertar tudo. Chegamos aqui, devido ao esquecimento, porque não dá para colar na prova, é por isso que nós trazemos o esquecimento, porque na prova não tem cola. Muitas vezes nós erramos as questões, mesmo que elas sejam fáceis. Muitas vezes erramos. Então vai aumentando os nossos limites. Outras vezes nós erramos tanto, e por teimosia, por egoísmo, por vaidade, por orgulho e etc., que há necessidade de voltarmos em expiação. O que é expiação? É uma encarnação mais difícil, não pode colar igual à prova e ainda há os órgãos fiscalizadores ao lado de nós. Então, quais são os órgãos fiscalizadores que carregamos numa vida mais difícil? Muitas vezes nós carregamos deficiências, muitas vezes nós carregamos dificuldades materiais muito intensas, muitas vezes nós encarnamos numa família que nós chamamos de estranho no ninho, porque são todos de resgate e não de afinidade, porque nós estamos em expiações, com um órgão fiscalizador ao nosso lado. Com o tempo, aprendendo as lições, voltamos para as provas e, tirando só nota 10 nas provas, vamos para mundos regeneradores. O que são mundos regeneradores? Que é o esforço que a Terra está querendo passar, de provas e expiações para regeneradores. Ainda há provas, mas não tão intensa como nós vivemos, porque somente o bem predomina e todos que estão encarnados, apesar das provas, são espíritos felizes. Basicamente, nós mesmos com as lições aprendidas. Então, é este o evangelho extraordinário que Jesus nos ensina, que ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo. E ao nascermos, vamos ganhando amigos, e ao ganharmos amigos, vamos ganhando a liberdade de escolhas maiores e melhores para o nosso próprio aprendizado. Então, vamos nos prepararmos para o passe, buscando o nosso amigo espiritual que veio conosco, o nosso anjo da guarda, para chegarmos na sala de passe e recebermos aquilo que viemos buscar. Para que possamos unir os nossos pensamentos aos amigos espirituais de cada um de nós. Mestre amado Jesus, querido amigo de todos os momentos, estenda a sua luz a todos desta sala. Derrama, Senhor, o conforto em cada coração, para que cada um possa receber na sala de passe o que veio buscar. Do conforto físico, emocional e espiritual, do equilíbrio para a vida material, do entendimento às suas leis. Querido Mestre,
através do amigo espiritual de cada um, conforte estes corações e que eles possam voltar para os seus lares em paz, dentro do seu Evangelho, e que possam, Senhor, praticar todos os dias de sua vida. E que nós, por nossa vez, Senhor, que somos o primeiro ouvido que ouvimos do entendimento de suas leis, que sejamos o exemplo a todos aqueles que nos buscam, praticando e ensinando com amor, com carinho, perseverando em seu Evangelho, para, Senhor, um futuro de paz e harmonia. Nós te agradecemos a oportunidade bendita e que todos tenhamos um excelente final de semana. Paz a todos.